Alguns feras brabas me pediram um cronograma de estudos voltado para o exame de qualificação UERJ 2024, tanto o primeiro quanto o segundo. E a partir daí ensinarei a fazer o cronograma de sua aprovação. Fala, fera brava, tudo bem com você? Se você for à prova da UERJ, este vídeo é para ti. Aqui iremos mostrar como fazer um cronograma de estudos totalmente adequado para você tirar o seu conceito A. Então, já deixa o like e mande para aquele seu amigo que ainda não sabe estudar da maneira correta para o exame. Vamos lá? Então vem comigo. Primeira coisa, qual a função de um horário de estudos? Ele serve para organizar a sua rotina para você conseguir estudar da maneira correta, só que em menos tempo você ter um rendimento melhor. Por quê? Muitos alunos, eles pegam, estudam 6, 7 horas por dia, mas na verdade não tem aquele horário de estudo adequado. Não tendo aquele horário de estudo adequado, isso prejudica, né, o estudo dele, prejudica a sua forma de estudar ali, prejudica o seu dia a dia, que ele não consegue dividir as atividades tudo bonitinho para poder render no seu dia, né? Então isso o prejudica bastante. Tudo certo? Então, a função do horário de estudos é organizar seu formato. Agora, fera, quantas horas por dia você estudar antes de a gente fazer isso? Primeiramente, vamos fazer uma analogia. Pensa um jogador de futebol que está voltando das férias para poder ir para o período de pré-temporada. Vocês concordam comigo que ele não vai estar 100%? Ele não vai aguentar, no caso, treinar naquele pique que ele está no meio de temporada, treinar naquele pique certo? Isso é a mesma coisa com o aluno. Ele não vai aguentar estudar 5, 6 horas por dia se ele não está acostumado a estudar 5, 6 horas por dia. Então, qual vai ser a jogada que nós vamos ter que fazer aqui nessa brincadeira? Nós vamos ter que começar estudando o mínimo de tempo possível para você ter um rendimento. Tendo esse rendimento, aos poucos seu corpo vai aguentando e você vai prolongando aí, aumentando seu tempo de estudo. Tudo bem? Mas nunca se limitando pelo tempo, em si pelo que você tem que fazer. Seguindo 5 passos importantíssimos para você estudar. Vamos lá? Primeiro passo, leia a teoria. Lendo a teoria, fera, você já vai começar a abrir sua mente, já começar a entender aquilo ali, lendo com atenção, tudo bonitinho. Você lendo com atenção, tudo bonitinho, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Faça um resumo. Afinal, como deve ser esse resumo? Você não vai olhar livro nenhum. Tu leu a teoria, tu pega como que você aprendeu, faça um resumo. Como se você estivesse explicando a matéria para você mesmo. Após fazer isso daí, tu já vai estar ativando no seu cérebro o quê? Eu tô aprendendo, você tá explicando para si mesmo. E segundo aquela pirâmide, né, esqueci o nome do cara que fala isso, você vai ver que a maioria do que você vai reter de conteúdo vai ser você ensinando para si mesmo. Por isso que eu sempre organizo fazendo resumo. Terceiro passo, assista a videoaula do assunto. Feras brabas, qual é a função de um horário de estudos? No horário de estudos, ele vai fazer com que você siga um cronograma ali, tudo bem? Você vai seguir um passo a passo, vai seguir o que é para você fazer ali, né? Vai pegar, a função dele é fazer com que você tenha um excelente rendimento estudando. Então, cronograma de tal hora a tal hora é isso, de tal hora a tal hora é aquilo, de tal hora a tal hora é aquilo. Então, cronograma de estudos, a função dele é cronometrar o seu tempo de estudo de acordo com sua eficiência. Então, vamos pôr isso aqui para vocês. Ok? Então, você vai pegar, vai cronometrar ele bonitinho ali, de acordo com a sua eficiência. Só que aí tem um porém, fera. Qual porém? Você pega, você sabe que tu vai ter que cronometrar. Só que aí vem um porém. Quantas horas estudar por dia? Tem como eu fazer um cronograma uniforme, ou seja, um cronograma mesmo para todo mundo? A resposta é não. Tem como ensinar, mas o mesmo não. Por quê? Eu tenho as dificuldades, você que está vendo tem suas dificuldades, que na maioria das vezes são diferentes das minhas. Por quê? Porque nós, como pessoas, temos dificuldades diferentes. Tudo bem? Então, às vezes, física é a minha matéria preferida, às vezes a sua é a pior. Então, a gente vai ter que montar um horário de estudo adaptado à sua condição. E eu gosto sempre de dar um exemplo de um atleta, um jogador de futebol. Por exemplo, o jogador de futebol, se ele ficar 2 meses sem treinar, ele voltar a correr,
Ele vai voltar no mesmo nível que ele volta em meio de temporada, que está treinando certinho, regularmente? A resposta é não. Mas por que, fera? Ele não vai voltar justamente porque ele não tá, o corpo dele não está habituado àquilo ali. Agora, se você não está acostumado a estudar, como é que você vai voltar estudando 6 horas por dia? Seu corpo não vai render. Tu vai estudar 6 horas, um rendimento menor que uma, que duas. Então, tu começa 2 horinhas por dia, à medida que seu corpo vai adaptando a isso, ele vai melhorando ali. Então, quantas horas você tem que estudar por dia? Eu aconselho você a estudar pelo menos, né? No caso, começa estudando 2 horas por dia e aos poucos vai aumentando. Então, vamos pôr isso aqui para vocês. Agora, feras brabas, vamos falar uma outra coisa importante. Como fazer exercícios? E aí? Pensa comigo aqui, fera. O primeiro passo de fazer questão é o seguinte. Você vai perceber o seguinte. Vamos colocar aqui, passos para fazer exercícios. O passo, fera braba, você vai interpretar a questão. A interpretação é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque, fera, você conseguir interpretar a questão de uma forma correta, você vai já conseguir 50% da questão. Interpretar o conceito, saber interpretar um texto, certo? Segundo passo, anotar as informações mais importantes, correto? Terceiro passo, observar o comando da questão. O que é observar o comando da questão? Tu vai ler uma questão e no final ele vai fazer a pergunta que ele quer, você observar aquilo ali. E quarto, marcar a alternativa conveniente. Isso aqui para uma prova de múltipla escolha, né? Tudo bem? Então, marcar a alternativa conveniente. Então, vamos recapitular cada um desses aqui. O primeiro é você interpretar bem a questão. O segundo, anotar as informações mais importantes. O terceiro, você interpretou a questão, entendeu a interpretação. Anotou as informações mais importantes aí, as palavras-chave. Observou o comando, depois você marca conveniente. Cara, você sabendo bem a teoria daquele assunto, não adianta você partir para resolver uma questão sem saber a teoria do assunto. Aí você quebra a firma. Aí você está estudando errado, você está se auto-sabotando. Mas se você pegar e saber a teoria bem, seguir esses passos aqui, você consegue resolver qualquer tipo de questão. Tudo bem? Ah, Miranda, mas se eu errar alguma? Nós vamos falar agora aqui sobre a mochila de erros, né? Isso aqui é uma sugestão que eu peguei com um amigo meu de um cursinho que eu dou aula, e nós vamos falar super em relação a isso aqui. Então se liga só agora aqui. Afinal, fera, o que são mochila de erros? Na verdade, você vai pegar, vai fazer os exercícios, né? Então você fez os exercícios, tudo bem? Você vai anotar as questões que tem erros. Então, por exemplo, erro 1, erro 2, erro 3. Tu vai deixar anotado aqui. Quando você acabar de fazer os exercícios que você acertou, você vai na mochila de erros, né? Essa dica eu peguei com o Wagner do Projeto Especialista. Excelente dica que eu gostei bastante, particular, né? É uma dica dele que eu tô passando para vocês. E o que acontece aqui? Nesse caso aqui, você vai reparar o quê? Você vai reparar que você vai ter a mochila de erros, você vai ver o que você errou, vai entender o que você errou e vai refazer a questão. Tudo bem? Então, essa mochila de erros, né? Como fazer exercícios, quantas horas estudar por dia, que eu já falei, a função de um horário de estudos. Isso é mega importante para podermos montar um horário de estudo adequado. Agora, como é que nós vamos montar um horário de estudos? Então, vamos falar aqui agora de horário de estudos. Fera braba, primeiro, vamos supor que tu estude aí, né? No caso de segunda a sábado. Tu vai montar o horário bonitinho aqui. Tudo bem? Vai desenhar o quadrinho, tudo bonitinho, né? Aqui. Então, você vai ter, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Correto? Então, aqui, ó. O dia e horário aqui. Segunda, né? Terça, quarta, certo? Quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí tu vai botar aqui. Segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado. Aí aqui o horário. Aí você vai colocar as matérias que você vai estudar por dia aqui, o horário e as matérias bonitinho. O que eu te aconselho nesse horário? Coloque, né, tudo que você precisa saber. Coloque o horário bonitinho, certinho. Coloque além desse horário bonitinho, coloque também, comece estudando com a matéria que você tem mais dificuldade. Você pega a matéria que você tem mais dificuldade com a matéria que você tem menos dificuldade e vai escalando isso daí. Tudo bem? Então, fazendo isso, você monta seu horário de estudo. Só que tem um porém, fera. Eu tava pensando em pegar o edital de todas as matérias. Eu vou ter um trabalho gigantesco, mas por vocês, vamos deixar isso tudo no jeito. Eu pegar ali, né? Eu sou professor de física, dou aula também de matemática, né? De matemática também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o edital de todas as matérias e vou colocar dias e horários de acordo com qual matéria que você vai estudar, qual o conteúdo da matéria. Para você estudar na próxima semana até a prova da UERJ, né? O primeiro exame de qualificação, que é no dia 4 de quê? No dia 4 de junho. Tudo bem? Você quer isso? Então escreva aí nos nossos comentários para poder saber. Se a galera quiser, eu faço isso aí novamente. Tudo bem? Então, siga esses passos, monte o horário de estudo nessa forma que eu disse para vocês. E aí, Fera Brava, gostou? Então já deixa seu like e se inscreva no canal para que possa ser notificado de qualquer vídeo live que formos lançar aqui mesmo no canal. Os dias de vídeo serão às terças e quintas, 19h50 e lives às segundas, 22 horas e sextas, 19 horas. Conto com você, vamos pra cima, rumo à aprovação.